O eixo temático de hoje é esporte barra cidadania. O tema de redação que nós vamos estudar hoje, nessa aula do dia 1º de outubro, mês que vem já é o Enem, é esse aqui, ó. Vamos ler ele aqui. Deixa eu achar ele. Desafios para democratizar o acesso ao esporte na sociedade brasileira. Vamos fazer o seguinte, vou compartilhar a tela com vocês antes da gente começar a debater, só para a gente meditar um pouquinho nesse tema. Eu gosto desse desenho do Word aqui, por isso que eu sempre pego ele. Então, vamos lá. Depois eu tenho que apagar um monte de coisa aqui. Vamos lá. Vamos meditar aqui no tema. Desafios para democratizar o acesso ao esporte na sociedade brasileira. Então, vamos lá. Primeira coisa. Primeiro de tudo, muita atenção nessa palavra aqui, ó, desafios. Vamos grifar ela? Quando o Enem te dá essa palavra desafios, ele está querendo dizer para você que existe um problema para que todos os brasileiros consigam acessar o esporte. O esporte pode ser futebol, o esporte pode ser atletismo, o esporte pode ser voleibol, judô, taekwondo. Então, não é todo mundo que consegue acessar esse esporte, tá? Então, quando a gente fala de desafios, a gente vai discutir o porquê, ou seja, quais são os desafios para que todos os brasileiros consigam acessar o esporte. Quando a gente está falando de democratização, demo é povo, cratizar vem de cracia, que significa poder, poder do povo, acesso ao povo. Então, quer dizer que o esporte não é democratizado no Brasil. Beleza. Por que ele não é democratizado? Porque você vive num país que você tem gente rica, gente pobre e gente mediana. A vida do filho do Luciano Huck, seja como digital influencer ou herdeiro, é completamente diferente do menino que sonha em ser jogador de futebol e mora na Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, essas realidades, elas ficam visíveis por causa da desigualdade social. Mas quando a gente fala de esporte, a gente está acostumado com esporte no sentido de só se divertir, de gastar calorias, mas o esporte, ele é uma ferramenta, anota isso, ele é uma ferramenta de transformação social. O esporte é uma ferramenta, vou anotar lá, ó, ferramenta de transformação social. Nossa, professora, mas por que você está falando que o esporte é uma ferramenta de transformação social? Peraí, deixa eu mudar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Odeio essas formatações. Achei. Ferramenta de transformação social. Veja bem. O esporte, ele pode fazer você se tornar um atleta. Ele pode te tirar de qualquer lugar que você esteja e te transformar num atleta profissional. Ele pode mudar a sua realidade de vida, ele pode mudar a sua condição socioeconômica, ele pode mudar a sua saúde mental, ele pode transformar a sua vida como um todo. Por isso que a gente costuma falar que é uma ferramenta de transformação social. Hoje no Brasil, a gente tem o Bolsa Atleta.
O Bolsa Atleta, ele é um programa que você se inscreve, parece que você faz algumas avaliações, e aí o governo te paga um valor X para que você consiga estudar e, ao mesmo tempo, praticar esporte para se tornar futuramente um atleta. Entretanto, quando a gente está na escola, a gente tem aulas de educação física. Mas essas aulas de educação física é muito mais para a gente ter um contato com a atividade física do que para a gente se preparar para ir para o segmento do esporte. E aí a gente precisa fazer uma discussão. Como um estudante hoje, da idade de vocês, de 19, 18, 17 anos, 16 anos, se relaciona com o esporte? Como que meninos e meninas que não têm dinheiro para pagar uma escolinha de futebol, que não tem patrocinador para entrar num time como Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, como que essas pessoas conseguem realizar o sonho de conseguir se tornar um atleta? Seja jogador de futebol, seja um atleta das Olimpíadas, como que essas pessoas fazem isso? Quais são as possibilidades? Muita gente sonha em ser atleta no Brasil, em acessar o esporte, mas a condição socioeconômica dela e a realidade social dela, muitas vezes, não vai permitir que ela consiga seguir essa carreira. Então, quando a gente pensar em esporte, democratizar o esporte, a gente tem que pensar em algo além do Bolsa Atleta. Primeiro, na escola, o estudante, ele tem algum programa de capacitação esportiva? Como que ele se relaciona com o esporte? Ele tem uma motivação para querer transformar a vida dele? O que faz uma criança, principalmente que está numa condição social de nascimento em favela, em morro, querer simplesmente não ser um aviãozinho de traficante e ganhar muito bem, mas, pelo contrário, transformar a vida dele e da família dele através do esporte? E aí tem vários fatores. Primeiro, será que hoje realmente o governo do Brasil investe no esporte? Esse ano a gente teve como destaque nas Olimpíadas, foi medalha de ouro a Rebeca Andrade. Rebeca Andrade é uma ginasta olímpica brasileira que conseguiu um resultado muito bom nas Olimpíadas. E por causa dela, ela virou assunto nas redes sociais, ela, Flavinha, elas viraram assuntos nas redes sociais por causa da performance. Isso despertou em várias meninas o desejo de ser ginasta. Eu mesmo, quando era criança, eu fui da ginástica olímpica. Eu fiz esse esporte delas, mas eu era muito pequena, eu tinha acho que uns 4 anos, tá? Depois eu não dei sequência. Mas eu falo assim, qual que é o maior problema? É a desigualdade social? É um problema, é uma tese. É o capitalismo? É a omissão governamental? Que não faz um estudo, um mapeamento e um incentivo maior à ampliação do investimento de jovens ao esporte, além do Bolsa Atleta? Então, aonde que o Brasil está errando? É só na desigualdade social? A gente incentiva, de fato, os nossos jovens a quererem ser atletas, a quererem seguir o esporte? Conheço diversas pessoas que simplesmente são Uber, que simplesmente são engenheiros e falaram que o sonho deles era ser jogador de futebol, mas que não tinham condições de entrar num time, que quando adolescentes tinham que trabalhar para ajudar dentro de casa e tudo mais. Então, como que se relaciona esse desejo de querer ser até conseguir ser? Isso é muito importante. Tá? Qual que é a dificuldade entre eu querer ser até eu conseguir ser? Isso entra de novo, capitalismo, trabalhar na adolescência, condição socioeconômica,
falta de oportunidades, falta de investimento governamental do Estado mesmo com relação ao esporte. Então, tudo isso a gente precisa discutir para poder democratizar o acesso ao esporte no Brasil. Beleza? Agora é o seguinte, quando eu falo a palavra esporte, se a gente fizer um brainstorm, ou seja, se a gente fazer uma tempestade de ideias, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra esporte? O que vem na cabeça de vocês? Fala para mim. O que vem na cabeça de vocês? Qualquer coisa. Vamos jogar as ideias. O que vem? Ah, esporte. O que você lembra quando eu falo a palavra esporte? Parabéns. Futebol. Ok. Larissa, jogar. Andressa, voleibol. E você, Lívia? O que passa pela sua cabeça quando você escuta a palavra esporte? Pode ser qualquer coisa. O que vem na sua cabeça? O que mais que vem na cabeça de vocês? Atividade física. Bom, quando eu falo a palavra esporte, vem na minha cabeça Grécia Antiga. Então, deixa eu mostrar essa tela aqui. Como assim, professora? Por que vem na sua Grécia Antiga? Por que vem na sua cabeça a palavra Grécia Antiga? A Grécia Antiga, a gente pode usar na nossa redação como uma alusão histórica relacionada ao esporte. A gente pode usar ela para falar sobre a origem do esporte. A gente pode usar na nossa redação a própria Rebeca Andrade, que teve a sua vida transformada pelo esporte. A gente pode falar da Daiane dos Santos, que foi uma das primeiras ginastas a fazer sucesso como a Rebeca faz hoje, que também teve a sua vida transformada pelo esporte. Então, a gente está falando aqui de brainstorm. Quando eu falo de esporte, eu posso falar sobre o Neymar e a vida do Neymar, que saiu lá de Santos e hoje é milionário, porque ele é atleta. Ele transformou a vida dele e da família dele através do esporte, da parte profissional dele como atleta. Então, a gente pode pensar no Neymar também. Agora, quando a gente pensa em Grécia Antiga, a gente tem que pegar isso aqui, ó. Acho que deixei anotado. Peraí. Deixei anotado no meu celular, tá? Porque assim como vocês fazem pesquisa, eu também faço. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Professora, por que você gosta tanto de usar história nas redações do Enem? Porque tudo dá para relacionar história. Tudo. Ó, na mitologia, os jogos nasceram pelas mãos do grande Hércules, ainda na Era Antiga, por volta de 2500 antes de Cristo, para homenagear seu pai Zeus. Hércules teria plantado a oliveira, de onde eram colhidas as folhas para emoldurar a coroa, a ser usada por quem triunfasse nas competições. Então, a gente está falando aqui sobre a relação das Olimpíadas, né? Como que surgiu isso? E a gente brinca que ela surgiu lá na Grécia, né? Mas ela era muito mais que isso. Os jogos que eles criaram, né? Era um evento religioso em homenagem a Zeus, o rei dos deuses gregos. Então, a gente pode usar isso como uma alusão histórica para falar sobre esporte. E a gente também pode usar para falar sobre esporte o nascimento do futebol, que, se eu não me engano, foi na Inglaterra. Deixa eu confirmar. Dá para usar como alusão histórica também. O futebol moderno surgiu na Inglaterra durante o século XIX,
mas relatos históricos apontam que já existiam práticas esportivas parecidas. Atualmente, grandes competições de futebol são organizadas todos os anos por diferentes entidades futebolísticas. Então, a gente pode usar o nascimento da Inglaterra, no caso do futebol na Inglaterra, a gente pode usar a Grécia Antiga para falar sobre as Olimpíadas, porque tudo isso está dentro do eixo esporte. E aí a gente pode pesquisar no Google por ONGs brasileiras que incentivam o esporte, como, por exemplo, o Instituto Neymar. Quer ver? Deixa eu ver se tem mais ONGs. A gente pode pensar nisso. Ó, tem várias ONGs. Projeto Ondas, Projeto Vida Corrida, Associação Social Skate, Instituto Remo Meu Rumo, Instituto Esporte Educação. Deixa eu ver. Fundação EPROCAD é eleita a melhor ONG de esporte do Brasil, reconhecida, deixa eu ver, pelo segundo ano consecutivo. Então, a gente tem várias organizações que simplesmente, não governamentais, que simplesmente incentivam o esporte. Então, vamos lá. Vamos pensar no esporte como ferramenta de transformação social. Professora, se você tivesse escrevendo uma redação sobre isso, o que você ia falar? Eu ia falar sobre a necessidade de criação de mais programas de esporte pelo governo, além do Bolsa Atleta. A gente precisa incentivar mais as pessoas por meio do esporte. Talvez implementar um programa nas escolas públicas de incentivo ao esporte, para que o aluno consiga, para que o jovem consiga procurar oportunidades que não sejam tão difíceis ou burocráticas para ele realizar o sonho de ser um atleta. Essa ponte entre sonhar e conseguir, ela precisa estar bem mais entrelaçada. Ele precisa encontrar maiores oportunidades. Bom, alguém de vocês fez pesquisa para essa aula ou não? Se não fez, não tem problema, tá? Fiquem tranquilas. Vocês fizeram pesquisa para essa aula? Alguém Eu fez? fiz. Fala com a gente. A minha pesquisa não ficou muito grande dessa vez, mas eu fiz sim. Então vamos lá. Eu achei um site chamado Simbi, que ele fala sobre a democratização do esporte por meio do investimento social. E ele é de 2024, do mês 4, então é bem recente, né? Eu também achei. O Simbi? Não, que ele é recente. Foi isso que eu gostei. É assim que escreve? Peraí, deixa eu lá olhar. Simbi. Eu Bem, também não, achei. é com I. No Ah, final. assim? Não, Simbi. Sim. Ah, tá. Assim. O Isso, bem assim. que significa Simbi? Você sabe? Eu não sei, aqui só apareceu o nome do site. Daí foi escrito pela Bárbara Ferreira. Quem que é Bárbara Ferreira? O que ela é? Ela é jornalista? O que ela é? Ela é uma jornalista. Ah, então pronto. Vai. O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social, apresentando diversos benefícios tanto para o indivíduo que o pratica, quanto para a comunidade à sua volta. Socialização, respeito, cooperação e inclusão de minorias na sociedade são algumas das vantagens que podemos obter ao incentivar a prática de esporte. Entretanto, segundo a pesquisa da Ipsos, dentre os 29 países ouvidos, o Brasil apresenta o menor índice de adesão ao esporte. A média semanal de atividades físicas é de 3 horas, metade da média mundial. E os principais motivos alegados são a falta de tempo e a falta de dinheiro.
Por isso, nesse artigo, vamos explorar desafios e soluções para uma maior adesão à prática esportiva. Aí os desafios são: pode parecer estranho, mas o esporte e outras atividades físicas relacionadas ao bem-estar não são tão democráticas quanto parecem ser. Existe uma parcela da população brasileira que enfrenta barreiras diárias relacionadas à falta de infraestrutura, falta de tempo e de recursos financeiros para a prática de atividades esportivas. A baixa infraestrutura e a falta de recursos financeiros. Ao contrário do que se pensa, o esporte não é apenas uma prática de lazer. Para inseri-lo no cotidiano, é preciso ter acesso a professores, educação, tempo livre, treinamentos físicos e, principalmente, estrutura. O acesso limitado às instalações esportivas, a falta de equipamento adequado e os altos custos associados ao esporte são obstáculos quase que intransponíveis para a população de baixa renda. Muitas comunidades carecem de infraestrutura adequada para a prática esportiva, como quadras, campos e academias. Além disso, mesmo quando elas existem, muitas vezes há custos associados, como taxas de adesão ou aluguel de equipamentos. Esse cenário acaba dificultando a participação regular dessa população em atividades esportivas. A distância entre a residência e o local de treinamento também pode ser desafiador. Nesse caso, para além do tempo de viagem, fatores como a falta de transportes acessíveis e de recursos financeiros também influenciam para que o esporte não seja uma realidade na vida dessas pessoas. Outro ponto importante é a escassez de programas esportivos organizados e treinadores específicos nessas comunidades. Isso limita ainda mais as oportunidades de participação. A falta de tempo e a baixa qualidade de empregos. A prática esportiva torna-se ainda mais difícil de ser alcançada pelas populações vulnerabilizadas, quando o assunto é o tempo hábil para tal. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, além da escassez, a qualidade dos empregos continua a ser uma preocupação crítica. Frequentemente, essa população aceita qualquer tipo de trabalho, muitas vezes com salários muito baixos e horários inconvenientes. Além disso, a fim de terem mais qualidades de vida, essas pessoas acumulam empregos, realizando jornadas duplas ou até mesmo triplas de trabalho. Esse cenário faz com que a prática esportiva seja o último item da lista de prioridades no cotidiano das populações vulnerabilizadas. Ademais, outro aspecto importante nesse quadro é o tempo de locomoção dentro das cidades. A pesquisa Viver em São Paulo, Mobilidade Urbana, realizada pela rede Nossa São Paulo e o Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o IPEC, mostra que o tempo médio de deslocamento de carro na cidade de São Paulo pós-pandemia é de 2 horas e 26 minutos. O cenário não é muito diferente quando analisamos outras cidades do território nacional. Considerada a quarta cidade do mundo com maior tempo médio de viagem no transporte público, o Rio de Janeiro registra 67 minutos de deslocamento de um ponto a outro. Segundo o relatório da Movit, sendo assim, se fôssemos considerar que esse tempo refere-se à viagem entre a residência e o local de trabalho, poderíamos dizer que as pessoas que moram no Rio de Janeiro e utilizam transporte público ficam 2 horas e 14 minutos todos os dias no trânsito. Um investimento social como ferramenta de democratização do esporte. Para incluir o esporte no cotidiano das pessoas em situação de vulnerabilidade social, é preciso oferecer a elas condições de sustentar a prática ao longo do tempo. Dessa forma, o investimento social no esporte, seja por verba direta ou incentivada, pode ser uma ferramenta eficaz para garantir que todos tenham acesso igualitário às oportunidades esportivas. Empresas que mobilizam recursos para a causa ajudam a maximizar o impacto das iniciativas sociais, que atuam como catalisadoras da democratização esportiva no Brasil.
Ou seja, essas empresas têm grande influência na melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda, ao disponibilizar recursos e subsídios para o esporte local. Aí, aqui também tem formas de utilização do investimento social para o esporte. Por meio da prática de investimento social, as empresas podem, por exemplo, fortalecer ou implementar programas esportivos nas comunidades. Dessa forma, a empresa proporciona acesso facilitado ao esporte, diminuindo a distância entre a residência e o local de treinamento. Ações como esta tornam realidade o acesso à prática esportiva, inclusive para pessoas com deficiência, e incentivam a população na adoção de um estilo de vida mais saudável. Entretanto, é importante que líderes e gestores de responsabilidade social corporativa levem em consideração as necessidades locais das comunidades onde desejam atuar. Há diversos cenários para se trabalhar, pois cada região apresenta uma demanda social diferente. Em um lugar onde existem quadras esportivas, pode não haver equipamentos de qualidade, por exemplo. Neste caso, pode não fazer sentido a construção de um novo espaço, mas sim um investimento em uniformes, chuteiras, bolas e por aí vai. Você pode saber mais como os investimentos social de sua empresa pode ajudar essa e diversas outras causas sociais assinando a Cine News. Eu achei super legal essa pesquisa que eu fiz. Aí eu também achei o fotoblog, só que aí eu acho que vai ser muito grande para mim falar. Quer tentar resumir? Tá, eu vou então falar só o principal. Por que falar de democratização do esporte? As três áreas que estão mais contribuindo para a democratização esportiva e que me deixam otimista para o Brasil são o aumento da prática esportiva da corrida e caminhada, o aumento da prática do beach tênis e o aumento das atividades esportivas em parques públicos, calçadões, ciclovias e reservas. A popularização do esporte é uma das tendências para o Brasil, que cada vez mais se conscientiza dos benefícios para um país que incentiva a prática do esporte. Além disso, é importante destacar que a democratização dos esportes não se limitam apenas ao aumento da prática física, mas também à acessibilidade e inclusão de pessoas de diferentes idades, origens e condições sociais. Com o crescimento de iniciativas governamentais e privadas para a construção de mais espaços públicos dedicados ao esporte, como quadras, pistas de corrida, ciclovias e equipamentos de ginástica ao ar livre, temos observado uma expansão significativa na participação de comunidades que antes não tinham acesso a essas oportunidades. Embora as três áreas, enxergo que todos estão mudando significativamente o cenário de patamar no Brasil. Trazem grande otimismo quanto à democratização do esporte. É importante que o nosso país está longe de ser uma referência se compararmos com países no topo do ranking de apoio ao esporte, ou os países que mais ganham medalha nas Olimpíadas. O importante agora é ver o copo meio cheio e de até sermos otimistas. Há um crescimento de muito bacana, tanto no número de eventos esportivos, e o mais importante, o ecossistema da economia esportiva está pulsando mais forte e está prosperando cada vez mais. Organizadores de eventos, serviços e hotelaria estão pegando carona na tendência da prática esportiva. E para o poder público também é muito importante a conscientização de que a democratização da prática esportiva não só promove a saúde e o bem-estar da população, mas também fortalece o senso da comunidade e coesão social, criando uma cultura esportiva mais inclusiva, diversificada e acessível a todo mundo. Aí eu acho que o resto, assim, tem muita informação. Mas eu posso mandar o nome do site, que aí vocês podem pesquisar. As meninas podem pesquisar, os meninos também, eu também acho. Olha, muito bom. Enquanto você ia falando, eu fiz uma listagem aqui. Gente, sempre quando a gente faz essas aulas sobre debate de temas, tentem observar a oportunidade de escrita em tudo que os estudantes falam aqui e eu também. Veja bem, escutando a Andressa, eu consegui 3 propostas de intervenção na minha cabeça, que seria, por exemplo, a criação do aumento
de mais espaços públicos para esporte, como criação de ciclovias, criação de praças públicas com, como que fala? Com equipamentos que incentivem a atividade física, e aí a gente pode usar o próprio poder legislativo na criação desse tipo de ação para ampliar aí a democratização do esporte. É um caminho. O outro caminho que ela falou também é a ampliação no investimento de criação de programas de incentivo ao esporte no Brasil. Isso é fantástico, dá para criar também, além do Bolsa Atleta. Ela falou também sobre as causas que levam pessoas a não terem relação com o esporte, sejam para se tornar grandes atletas ou simplesmente para fazer uma mera atividade física. E a gente pode citar aí o capitalismo, a gente pode citar a mobilidade urbana, a gente pode citar a necessidade da condição socioeconômica da pessoa, porque tudo isso é muito relacionado. Veja bem, se eu sou uma estudante classe média, estudo jornalismo na UFOP, trabalho o dia inteiro, como é que eu simplesmente vou dedicar 1 hora da minha vida por dia ao esporte se eu estou extremamente cansada? Então, a gente precisa repensar. Como que a gente pode pensar em relacionar trabalho e esporte? Será que se o Ministério da Saúde, em apoio com o Ministério do Esporte e o Ministério do Trabalho, pensar numa implementação de um estudo, um mapa de estudo de redução de carga horária, para que, assim como países, se eu não me engano, como a China ou o Japão, seja obrigada a atividade física, será que isso não ajuda na questão do esporte? O que leva as pessoas a quererem praticar esporte? Se a gente for um país que a gente pratica mais esporte, a gente vai ter uma saúde mental melhor, a gente vai ter uma longevidade, um aumento de expectativa de vida melhor, porque a gente está cuidando do nosso corpo, a gente está simplesmente tirando a possibilidade do sedentarismo, a possibilidade do diabetes, a possibilidade da obesidade, tanto infantil como adulta. Então, vamos pensar nessa perspectiva, vamos debater, vamos entrar no site do Ministério do Esporte, vamos entender como que são feitos esses investimentos. Vamos tentar procurar um artigo de algum jornalista ou de algum historiador que fala sobre como o Brasil investe no esporte. Vamos pensar que o Brasil é o país do futebol? Por que que isso acontece? Por que que a gente é tão talentoso? Vamos começar a fazer esse estudo na nossa cabecinha para a gente construir uma redação boa nesse sentido. Então, vamos pensar que o esporte nasceu na Inglaterra, que as Olimpíadas nasceu lá na Grécia, através do Hércules, para poder agradar Zeus, que era o rei do Olimpo, né, praticamente, junto com Hera, a esposa dele. Então, vamos fazer essa mistura, vamos fazer essa questão aí, vamos fazer isso porque a gente vai ver. A gente pode discutir na nossa redação que o esporte é uma ferramenta de transformação social e a gente pode usar da criminalidade infantil, como é citado no livro Capitães de Areia, no livro baiano do Jorge Amado, que se essas crianças tivessem um incentivo ao esporte, talvez elas não teriam se tornado bandidas quando crianças, como Pedro Bala se tornou no livro. Então, como que eu acompanho essa criança? Eu tenho um centro de acolhimento esportivo na cidade? Como é que eu descubro esses talentos? Além das escolinhas de futebol dos grandes clubes brasileiros que movimentam dinheiro cabuloso para os jogadores de futebol. Como que eu posso trazer essa galera? Como que eu posso mudar a vida de uma criança periférica e transformar ela num atleta como Neymar? Então, eu acho que esses pontos a gente precisa discutir. A gente precisa entender por que não é todo mundo que tem acesso ao esporte. Ou é por causa da desigualdade social, ou é por causa da necessidade de trabalhar ainda jovem. Olha, é porque não tem uma facilidade de oportunidade, uma bolsa que incentive literalmente essa criança a parar de trabalhar para conseguir se dedicar ao esporte. Então, vamos pensar nessas perspectivas. Além da Andressa, alguém mais procurou algum repertório, alguma pesquisa sobre isso e queira falar? Agora é o momento.
Alguém mais procurou? Se não procurou, não tem problema, tá? Mas seria legal que procurasse alguma coisa para a gente ter repertório. Alguém procurou? Não tem problema, fica tranquila. Então, não tem problema, tá? Eu dei alguns exemplos aqui. Esse Word que eu fiz, eu vou mandar lá no grupo. Deixa eu só apagar essa página aqui, que ela tá me irritando. Nem sei se vou conseguir apagar ela, mas tudo bem. Depois eu apago. O que eu ia falar? Ok, então ninguém mais fez pesquisa sobre esse assunto. Não tem problema, vocês vão ter uma semana para fazer isso, tranquilamente, porque eu vou jogar essa redação para a semana que vem, para vocês terem tempo, tá? Ó, vamos fazer um treino aqui, aproveitando esses 15 minutos de aula que a gente ainda tem, sobre essa discussão que a gente fez do tema. Deixa eu quebrar essa linha aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você fosse corretor da redação do Enem e você tivesse que corrigir diversas redações por dia, o que faria você dar mais de 900 para uma redação? Fala aí para mim. Tem problema não, Larissa, fica tranquila. Então tá, primeira coisa, letra legível. Se eu escrever um garrancho de letra, a pessoa que está corrigindo meu texto são 3 professores de português. Essas pessoas estão com a vista cansada, com o corpo cansado, com a mente cansada. Então, assim, tem que ser uma letra caprichada para facilitar o entendimento deles. Então, primeira coisa, letra legível. Qual que é a segunda coisa que ele vai olhar? Ele vai olhar se você tem uma coisa que eles reparam muito, anota isso, que é projeto de texto. O projeto de texto, ele vai bater o olho na sua redação, ele vai ver se você escreve a redação em 30 linhas, se você separa essa redação em 4 parágrafos, se você apresenta teses já no início, para ele já entender do que você vai falar, você já está adiantando o trabalho dele. Ele vai ver se você colocou o tema de redação na introdução, para ele ter certeza que você vai falar sobre o tema, ele vai reparar isso. Ele vai reparar se você usa conectivos, ele vai avaliar se você usa pelo menos 2 repertórios socioculturais que são vinculados ao tema. Tem que ter ligação com o tema. Tem que falar do tema, tá? Ele vai reparar isso. Ele vai reparar se você formula uma proposta de intervenção completa, que tem que ter o quê? Agente, que é quem vai fazer. Quem que vai resolver o problema? Quem que vai fazer? É o Poder Legislativo? É o Ministério? É o governo? É uma ONG? Quem que vai resolver? É a escola? A gente. Ele vai ver se você apresenta ação, o que será feito? O que vai ser feito? Mas aí ele vai perceber também, ele vai avaliar se você também faz. Quero editar isso aqui. Não, mas tudo bem, não dá para editar. Se você faz o detalhamento. Então, peraí. Como que eu vou fazer a minha ação? Aonde que vai ser? Qual que vai ser o ambiente? Vai ser uma escola, um hospital? Serão a televisão, o rádio, as redes sociais? Aonde que eu vou fazer essa proposta de intervenção? Qual que é o lugar? Depois, quem que vai participar? É palestra? Quem que vai dar essa palestra? É um profissional? O que que ele é? Ele é policial? Ela é psicóloga, assistente social? Quem que vai dar essa palestra?
Quem vai participar dessa palestra? E, por fim, qual que é a finalidade que você criou essa proposta de intervenção? A fim de democratizar o acesso ao esporte no Brasil. Então, ele vai reparar letra, se você tem projeto de texto, que é escrever em 30 linhas os 4 parágrafos, se você apresenta tese, se você apresenta conectivo. Quanto mais você entregar o que ele precisa na competência C1, que avalia português, C2, que avalia se você usou repertório sociocultural e se você mostrou que entendeu o tema para ele no texto, que eu falo para você já fazendo a introdução. Se você desenvolveu bem seu argumento, se você explicou o porquê que você acredita que aquilo é verdade, se você fez uso de mecanismos linguísticos, que é a competência 4, que são o uso de conectivos, e por fim, se você apresentou uma proposta de intervenção completa, com a agente, a ação, detalhamento e finalidade. Coloca uma coisa na sua cabeça. O corretor do Enem, ele não é o monstro do Lago Ness. Ele é um professor, trabalhador, ser humano, que sente cansaço nos olhos, que tem milhares de redações para dar nota por dia. Se ele bater o olho na sua redação e você entregar isso que eu estou falando para você nessa aula, você já tem 900 mais garantido. Ponto. Então, vamos recapitular. Competência 1, vale de 0 a 200 pontos. Corretor vai avaliar se você escreve o português, se você escreve Ministério da Educação, certo? Se você escreve Constituição Federal, certo? Eu escrevi errado porque eu digitei rápido, mas considerem certo. Então, assim, se você sabe usar a vírgula, se você sabe usar a crase. E outra coisa, na competência 4, você tem que tomar muito cuidado com repetição de palavras. Uma das coisas que eles avaliam no uso de mecanismos coesivos e conectivos, lá que eu falei para vocês, que é a C4, eles avaliam se você repete muito uma palavra e se você não usa sinônimo para ela. Então, se você usa a palavra Brasil, país é um sinônimo. Se você usa a palavra esporte, você pode usar esportivo, atividade esportiva. Você pode achar vários sinônimos. Mas a C4, ela vai avaliar se você usa isso. E ele vai avaliar a sua estrutura também. Então, sua introdução. Escreve lá de 5 a 6 linhas. Desenvolvimento 1 é o lugar que você mais escreve, porque é o lugar que você brinca de advogado, você vai defender a sua tese. Se um dia, estudante, você for fazer mestrado ou doutorado, você vai ter que defender sua tese, aí você tem que argumentar, igual você faz na redação do Enem. Inclusive, o deputado que está lá no Congresso criando projeto de lei, ele faz o que você faz no parágrafo 4 da redação do Enem. Ele dá solução para um problema social. É esse o trabalho do vereador, do deputado estadual e do deputado federal. Qual que é a diferença? O vereador, ele vai dar solução para o problema social da cidade. O deputado estadual, ele vai dar uma solução para um problema social do estado. E o deputado federal vai dar uma solução para um problema social nacional do país inteiro. Conclusão, escreve de 6 a 7 linhas. Isso aqui é uma temporalidade boa para você poder escrever. E aí, toda vez que você for escrever redação por redação em ação, tenta imprimir a folha do Enem. Eu mandei lá no grupo, se quiser eu mando de novo, imprime e escreve seu texto. Já começa a escrever seu texto dentro da folha exemplo do Enem, para no dia você não sofrer. Final de semana, reta final, vai assistir série,
vai assistir filme, fica vendo vídeo no YouTube sobre alusão histórica, vai lá no canal da Débora Ladim, vai lá divertir com Débora. Você quer ver como que é uma redação é corrigida? Vai no canal da Gina Rabelo, porque você vai ver onde você está errando. Tudo gratuito no YouTube. São ferramentas que você pode usar atrelado à redação em ação. Então, conclusão dessa aula, além da discussão de tema para a gente poder fechar. Facilite a vida do corretor, que ele vai facilitar a sua nota de redação. Facilita a vida dele. Entrega uma proposta de intervenção bonitinha, completa, com os 4 elementos. Entrega pelo menos 2 repertórios socioculturais, eu indico 3. Se não for possível, entrega pelo menos 2, que tenha relação com o tema. Apresente as teses, use conectivos. Você já está careca de saber que conclusão você pode usar por fim, vírgula. Portanto, está fechando o texto. Está cansado de saber que no segundo parágrafo você pode usar com efeito, inicialmente, em primeira análise. No terceiro parágrafo, você está careca de saber. Além disso, há demais, porque você vai falar da tese 2. E dentro do texto, dessa forma, nesse sentido, nessa perspectiva, sob essa lógica, vai ligando para o seu texto ter coesão e coerência. E nessa reta final, leia redações nota 1000. Você está sem nada para fazer? Vestibulando tem que ter rotina. Se ele não tiver rotina, ele não passa no Enem. Não adianta chorar. Rotina. Acordou cedinho? Qual que é a primeira coisa que você faz? Bebeu água? Escovou os dentes? Sei lá, como que é seu ritual? Peraí. Pega seu celular ali, ó, e lê uma redação do G1, 10 minutinhos. Começa a treinar o seu cérebro para ler uma redação por dia. Você vai ver como que você vai ficar na escrita. Você vai começar a escrever indubitavelmente como se você estivesse escrevendo por favor. De tão normal que vai ser usar palavras novas no seu vocabulário. Cria o hábito de ler redação. Cria o hábito de ler redação nota 1000 e reescrever ela no caderno e pegar ali os principais pontos interessantes do texto, um repertório legal. Faça da Constituição Federal a sua melhor amiga. Pega ali o artigo 6º da Constituição Federal e coloca no seu cantinho de estudo. Decora o artigo 6º. Ele fala sobre diversos direitos. Você pode pegar um desses direitos e sentar o cacete. Por exemplo, você está falando sobre esporte. Você pode procurar aqui no Google, ó, artigo da CF, que é a Constituição Federal, que fala sobre direito ao esporte. Você quer pegar essa redação, você usa a Constituição. Quer ver? Que lei garante o direito ao esporte? Ah lá, tem um artigo, vou colocar aí para vocês. Tem um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que fala assim, o artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Você pega um artigo desse, por exemplo, do Estatuto da Criança e Adolescente e joga lá na introdução, depois você contraria isso. Você vai contradizer. Ó, segundo o artigo 71 do Estatuto da Criança e Adolescente, entre parênteses, ECA, o direito ao esporte é garantido a todas as crianças e jovens brasileiros. Ponto. Entretanto, na prática, esta lei não é eficaz. Este direito não está sendo garantido, visto que existem barreiras causadas pela desigualdade social, pela necessidade de trabalhar, pela falta de oportunidades,
pela falta de incentivo de programas governamentais de incentivo ao esporte, que impedem a conclusão deste direito na prática. Pronto. Agora vamos ver se a gente acha isso na Constituição Federal. Eu queria alguma coisa da CF. Deixa eu ver se eu acho. O esporte como direito. A Constituição Federal de 1988, vamos lá. Cadê? Vamos compartilhar aqui. A Constituição Federal, deixa eu pegar aqui. A Constituição Federal de 1988, achei. Aloca o esporte como que, galera? Direito social. No artigo 217, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Pronto, achamos. Vamos procurar esse artigo aqui, ó. Eu usaria isso na minha redação. Com certeza, porque eu ia problematizar. Se não está democratizando e na Constituição Federal está falando que o Estado tem que fazer isso, é culpa do governo. Ah lá, Constituição Federal de 1988. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. Tá vendo? É dever dele. Se é dever dele, ele é culpado. Por que não é todo mundo que consegue acessar o esporte? Porque falta programas de incentivo ao esporte no Brasil, muito além do Bolsa Atleta. Tá vendo como a gente vai fragmentando e a gente vai achando culpados? Desigualdade social. Se a gente achasse um livro de uma pessoa brasileira que teve que trabalhar e não conseguiu seguir o esporte, seria perfeito. Se vocês acharem esse livro, vocês jogam lá no grupo. Deixa eu parar a gravação.